Me lembrem se eu esqueci. Professor, Foi. você vai passar alguma atividade hoje? Tem atividade que eu mandei lá no WhatsApp, está na plataforma também. A revisão. Agora, a Aí essa atividade da revisão. plataforma, não. Não, mas eu falo assim, aí essa revisão tem que responder e te mandar ou é só pra gente mesmo? Não, só para vocês. Não precisa me mandar, Aí não. da plataforma, então, não tem nada, né, pra fazer? Não, não tem nada. Vocês só devem entrar na plataforma, na unidade 3, para eu poder Aham, tô saber que vendo. vocês estiveram aqui. Uhum. Tá Essa bom, obrigada. atividade de revisão, você vai corrigir ela na próxima semana? O quê? Essa atividade de revisão? Sim, se tudo correr bem, a gente começa a correção hoje, tá? A gente começa a correção hoje e terminamos na próxima semana. Aí na próxima semana eu já envio a segunda para a gente concluir. Aí a outra vai ser menor, porque para dar tempo de concluir na aula, né mesmo? Certo? Ah, Se sim, tudo então tá der bom. certo, hoje ainda a gente começa. Você entra lá, a Luciana perguntou aqui, entra lá, abre qualquer coisa para a plataforma registrar que você esteve lá online, tá? Abre o desafio ou os exercícios, não importa se já fez, não. Só abre e fecha novamente para eu poder ter o registro. No final da aula, eu falo os nomes de vocês se apareceram lá ou não apareceram, tá? Então, gente, coesão e coerência, como eu estava dizendo antes, a coerência é a sequência lógica das ideias e a coesão, então, é usar esses elementos de forma a fazer com que o texto não se transforme num amontoado de ideias ou numa colcha de retalhos. O que é uma colcha de retalhos? Uma pedaceira de pano que a pessoa vai lá e emenda de qualquer jeito, não é isso? Então, o texto não pode ser isso. Ele tem que formar essa unidade de sentido. Certo isso? Podemos prosseguir? Isso aqui eu já falei também semana passada, estou somente repetindo. Os papéis sociais dos interlocutores. Então, num contexto discursivo, eu tenho sempre um papel social e essa história de poder está muito dentro disso, sabe? O papel social ele é formado principalmente nesse âmbito do poder. Quem pode mais? Então, essa pessoa que pode mais, que tem o poder na mão, é sempre tida como aquela que manda e o outro como aquele que obedece. Então, tem sempre alguém que é oprimido e tem sempre alguém que é opressor. Nessa relação de oprimir e opressor, a língua muda também. A língua muda. Pensa vocês aí, por exemplo, numa mulher que é submissa ao marido, que aceita tudo, né? E que se eu chegar lá, por exemplo, e fizer uma pergunta, ela olha primeiro para o marido para ver se tem autorização de me responder. Vocês já conhecem situações assim, né? Então, ela olha primeiro para o marido para ver se ele dá autorização para ele responder. Ou o marido toma a frente, a pergunta foi feita para a esposa, mas o marido toma a frente e responde por ela, porque ela não tem autorização para responder. Então, isso influi na língua? Sim. O jeito de essa pessoa falar vai influir. Então, a postura da voz vai ser diferente, a escolha das palavras serão diferentes. Então, a pessoa fala assim, pode fazer que eu cumpra a palavra. É uma coisa. Olha, talvez você possa fazer isso, mas eu vou ver primeiro e depois eu te falo. Significa dizer que você não tem tanta certeza assim. Porque você depende de outras questões para poder dizer. Às vezes não é nem ninguém que está te oprimindo, mas você depende de olhar se você tem dinheiro para fazer aquilo que a pessoa quer que você faça, ou se você tem tempo para ver se consegue fazer o que ela quer que você faça. Isso faz com que a língua se modifique também, certo? Entendido isso, pessoas? Então, esse é o papel social dos interlocutores. A intenção do locutor, no caso de dissuadir o interlocutor, sempre, quando eu falo alguma coisa, aqui nessa aula, por exemplo, eu sou a emissora e falando esse discurso todo
é na intenção de fazer com que vocês, então, porque eu quero dissuadir a turma de farmácia a entender a importância da língua portuguesa, a importância que a gente tem de ler, para ler as coisas. Hoje teve um vídeo que foi veiculado na internet em que o presidente da República disse que assina documento sem ler. Vocês viram isso? Vocês viram ou não? Não, sim. Não. Não. Eu não vi, não, professora. Não, professor. Depois vocês procurem aí, então. Ele fala, ele está dando uma entrevista, né? Está sendo gravado. Deixa eu ver o que o povo do chat falou. Não viram também. Ele está dando uma entrevista, ele está num carro, ele está em pé, né, na porta do carro, e aí ele diz: tem muita coisa para eu ler. Então, eu não leio tudo. Eu leio só o resumo que me mandam. E eu assino. Significa dizer que a pessoa, sabendo disso, pode mandar o resumo que ele quiser para uma coisa, para um documento que não é aquele. Vocês concordam comigo? Então, ele pode, por exemplo, a pessoa mandou o documento para ele assinar. E aí ele manda lá um bilhete, porque ele só lê poucas linhas. Ele mesmo falou, gente, sou eu que estou falando, não. Vocês podem procurar o vídeo que está aí na internet. Então, ele só lê o resumo, ele lê as poucas linhas. O texto mesmo, ele não vai ler, que tem 20 páginas. Ele não vai ler 20 páginas. Então, significa dizer que pode ter qualquer coisa ali dentro e ele pode assinar sem ter lido. Então, o que a pessoa está fazendo o tempo todo? Dissuadindo a outra a fazer qualquer coisa. Então, percebam o quão importante é a leitura, que é o que eu estou tentando colocar na cabecinha dos senhores. É importante que a gente leia para a gente não ser enganado. Porque quando eu não leio, eu não tenho argumentação. Aí a pessoa pega e fala assim: ah, não, porque você está falando isso que você é comunista. O que é comunista? Aí a pessoa fala: não, a pessoa não sabe. A pessoa não sabe o que é comunista. Mas a pessoa, todo mundo, eles fizeram até um meme na semana passada, quando o Moro saiu, eles colocaram, fizeram um meme lá, colocaram Moro comunista. Porque ninguém sabe o que é esse negócio de comunista, e o Moro, de repente, do dia para a noite, virou comunista. Então, por que a pessoa não sabe? Porque ela não tem leitura de nada, não leu nada. Onde que surgiu essa palavra comunista? Na boca do povo. O povo foi falando, pronto, a palavra comunista está aí. Mas ninguém leu para saber o que significa ser comunista. O Brasil já foi comunista algum dia nessa vida, gente? Chegou pelo menos próximo de ser comunista? Não. Nem triscou perto desse comunismo, gente. Nós somos capitalistas até o fim dos dias. As pessoas fazem tramóias e mais tramóias para conseguir dinheiro. O comunismo não tem dinheiro, não. Não tem dinheiro nenhum. Na verdade, não existe nenhum país, professora, que é comunista. É só uma ideologia bonitinha, mas ninguém coloca em prática. Mas aí, para eu saber disso, eu tenho que ler. Mas ninguém lê nada, então não tem como ser uma coisa que você não leu. Não tem como ser. Aí nós temos a prática de sermos capitalistas. Nós somos 170% capitalistas, gente. Não tem jeito. Tudo a gente pensa em dinheiro. Por que a gente tá louco para voltar a trabalhar? Porque falta dinheiro. Porque o supermercado está superlotado. Porque o shopping já não abre mais. Porque a loja tal não abre mais. Porque não sabe quanto tempo. Porque o Caiado quer de novo fechar tudo que já abriu até agora. E é isso. Restaurantes que não sabem nem que dia que vai reabrir restaurante nessa vida. E como que esse povo vai viver? Então, viram que é tudo interligado? E eu preciso saber o quê? Eu preciso ler as coisas. Eu preciso saber de verdade o que está acontecendo nesse mundo. Não posso passar... Deus me livre. Eu não posso passar nesse mundo sem saber das coisas, não. Eu tenho que saber pelo menos o mínimo. Eu não estou pedindo para vocês saberem tudo, porque ninguém sabe tudo, a não ser Deus, né? Que a gente acredita, para os que acreditam ainda. Porque para os que não acreditam, ele não sabe nada também.
Então, eu não sei tudo, vocês não sabem tudo, ninguém sabe tudo, mas a gente precisa saber o mínimo para poder não ser enganado. Então, é essa a intenção do locutor aqui para vocês, certo? Isso passa pelo conhecimento de mundo, então, desse interlocutor. O que é o conhecimento de mundo? Aquilo que eu sei, aquilo que vocês sabem, que a gente adquiriu com as nossas vivências. Mas isso só não é suficiente, gente. Por que não é suficiente? Minha avó nunca foi para a escola na vida. E ela tem conhecimento de mundo? Tem. Todo mundo tem conhecimento de mundo. Todo mundo, certo? Não escapa um. Então, esse conhecimento de mundo, ele é de todo mundo. Quem foi para a escola, quem não foi para a escola. Então, minha avó sabia várias coisas. Ela sabia, por exemplo, como desencardir uma roupa. É conhecimento de mundo? É. Como é que eu faço? Então, a roupa fez uma mancha. O que eu faço? Ela sabia como é que fazia. Ela sabia, por exemplo, que o chá de tal coisa era usado, por exemplo, para chá de, sei lá, açapeixe. É para quem tem infecção no pulmão. Uma pneumonia, por exemplo. Faz uso do chá de açapeixe. Pronto, ela sabia disso. Isso é conhecimento de mundo? Sim. Só que eu fui para a escola. Aí eu estudei essa vida inteirinha. Eu não posso ter o mesmo conhecimento da minha avó. Concordam com isso? Concordam, pessoas? Sim. Sim, professora, concordo. Pois é, do mesmo jeito vocês. Então não é subir na Gillette achando que alguém não. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Eu estou dizendo que vocês agora estão no curso de farmácia. Então vocês tem todo um povo aí ó, na rua que é farmacêutico, não tem? Vocês sabem disso, não sabem? Tem todo um povo que se acha farmacêutico. Sabe remédio, sabe indicação de remédio para isso, para aquilo, para aquele outro, para aquele outro. Aí vai para os vizinhos e fala, vizinhos, você está sentindo o que hoje? Toma tal coisa. Vizinho, tá espirrando. Toma Stamin, vizinho, porque vai... Mas essa pessoa não estudou farmácia. Então, você não pode deixar com que essa pessoa saiba mais que você, porque você teve conhecimento acadêmico. Então, conhecimento de mundo, a pessoa tem. Como que ela soube que Stamin curava lá um dos espirros que ela estava dando? Porque provavelmente o médico anterior passou isso para ela, ela curou e ela saiu medicando o povo do mundo. Foi isso que ela fez. Então, essa pessoa tem conhecimento de mundo. Vocês vão ter conhecimento de causa. Então, vocês sabem mais do que esse povo que se diz farmacêutico por aí, ó. Tem um monte de gente farmacêutica e médico louco, né? Tem gente que sabe ler até exames. Aí faz, lê os exames tudo antes de levar para o médico e já enlouquece porque tá morrendo. Vocês conhecem essas histórias, né? Não precisa nem explicar isso. E as circunstâncias históricas e sociais que são referente. Isso é o que nós chamamos de referente. Lembra lá dos elementos da comunicação? Então, isso é o que a gente chama de referente. Isso, os hipocondríacos que se valem desse povo também. Então, o referente, gente, são as circunstâncias históricas e sociais em que a comunicação se dá. Por exemplo, a gente imaginar uma situação como essa que nós estamos vivendo. Então, o que é uma situação histórica e social? A pandemia, por exemplo, é uma situação histórica e social. E a gente perceber como que as pessoas, né, como as diversas sociedades têm correspondido a isso. Então, o Japão teve pouquíssimos casos porque eles foram obedientes e fizeram o que era para fazer. A Itália morreu o povo todinho, porque eles foram desobedientes e não fizeram o que tinha que fazer. O Brasil está tentando sobreviver, né? Nós estamos, na medida do possível, fazendo distanciamento social. Então, isso vai de cada povo. O japonês é sempre muito obediente. Ele é sempre muito disciplinado, na verdade. A palavra, eu acho, nem é obediência. É disciplina que ele tem. Nós não temos tanto assim, mas a gente está conseguindo. Os Estados Unidos, a gente tem lá uma pessoa que, o Trump, por exemplo, que falou
não sei se tem uns 2, 3 dias que saiu uma notícia que ele falou que as pessoas deviam injetar desinfetante na veia para poder curar do coronavírus. Porque se está jogando desinfetante na roupa de desinfecção, esse desinfetante na veia, então, ia fazer super bem para a pessoa. Trabalha nesse ramo há 5 anos, até montar a Você própria está ouvindo falar sobre isso? Esse homem é doido. Pois é. Ele não é Tá tão loucão, mesmo, não. ele. Aí, a pessoa não entende, né? Mas Eu achando que o falei, Bolsonaro era retardado. a pessoa, às vezes, ela não tem condições de entender. Mas, assim, a gente imagina o seguinte, o desinfetante, quando você coloca ele lá no banheiro, ele já provoca um cheiro que, às vezes, provoca uma irritação na narina, e você nem tá inalando aquilo, você só sentiu o cheiro. Injetar desinfetante na veia, o povo injetou, vocês sabem que injetou, né? Agora eles estão com 2 problemas lá nos Estados Unidos. O povo que resolveu injetar esse desinfetante na veia, que agora está intoxicado com desinfetante, e o povo está morrendo de Covid. Foi isso que aconteceu. Nossa, professora, eu digitei aqui no computador Trump, já apareceu desinfetante. Não é? Então, é isso. A pessoa surta, enlouquece, começa a ensinar coisas, e aí o que é o contexto histórico que eu queria explicar para vocês disso? Essas pessoas que, não sei se obedeceram ou que seguiram os aconselhamentos do Trump, essas pessoas provavelmente são pessoas que não têm condição de ter uma informação mínima, gente, mínima. Porque, na verdade, se a gente pensar direitinho, eu acho que qualquer ser humano sabe que desinfetante não faz bem nem para cheirar. Quem dirá colocar isso na veia, gente? A pessoa tem que ser muito idiota para ter feito um trem desse. Nossa, mas, enfim, acontece. Então, a gente, nessa situação, a gente percebe que mesmo os Estados Unidos, sendo a potência que são, ainda tem gente meio que ignorante. Então, a gente não pode... A gente, às vezes, endeusa esse povo, não é? Porque eles são melhores, porque são mais estudados, porque isso, porque aquilo. Então, não são muito inteligentes, professora? Pois é. Então, parece que é um negócio que parte de nós. Nós que estamos endeusando esse povo. Porque eles parecem que não são tão inteligentes assim, né, gente? Perdeu a fé. Perdeu a fé em Deus. Pois é. Não, perdeu o amor à vida, né? Olha que Então, bonito. perdeu a fé em Deus, perdeu o amor à vida, né? Fica assim, A gente não vai entender esse tipo de coisa. Deixa eu só voltar esse slide aqui, ó. Eu acho que esse slide aqui também eu já falei para vocês. Vou só voltar aqui, ó. Embaixo desse texto aí, tem escrito assim, ó. São as intenções explícitas ou implícitas existentes na linguagem dos interlocutores que participam de uma situação comunicativa. Então, o texto tem intenções explícitas e tem intenções implícitas. Explícitas, a mostra, a vista, a pessoa está vendo. Tem indicativos com palavras, tem indicativo com texto não verbal, está escrita. E tem outras intenções que são implícitas, elas precisam ser aprendidas. As implícitas, lógico, são mais difíceis de se entender do que as explícitas. Porque as explícitas eu preciso saber ler. Preciso saber lá, ó, ler as palavras. São as intenções, eu preciso só disso. As implícitas, eu preciso de entender o que está por trás disso. Se eu penso lá no Trump com esse desinfetante, a ideia dele é acabar logo com isso. A ideia dele, o que está implícito? Ele está desesperado, ele não sabe o que ele faz mais, ele está perdendo gente, está perdendo a guerra e eles não são acostumados a perder, né? Então, ele quer acabar logo com isso. Ele quer acabar rápido com isso. Então, é isso que passa na cabeça dele, certo? Provavelmente. Isso está implícito. O que está explícito? Ele quer matar o povo porque desinfetante injetável? É isso, não tem outra situação. Vamos para os textos aqui, então, para falar desse povo da política, a questão tudo é louco.
Professora, mas nesse caso aí, ele não tem nenhuma orientação de um médico ou alguém que possa dar essa informação para ele, porque tá muito incoerente, né? Não faz sentido nenhum, né, Mona Lisa? Também achei. Eu acho, Mona Lisa, que eu não sei a história de como surgiu essa história. Eu só li a notícia, né? Mas eu acho que devem ter perguntado para ele próprio. Não foi um discurso, porque o discurso é preparado, né? Deve ter perguntado para ele e deve ter sido a coisa que veio à cabeça dele naquele momento, porque ele não tem competência para poder medicar, que é o que ele está fazendo, não é? Medicando a pessoa. Ele, que eu saiba, ele não é médico. Aqui no Brasil, aqui em Goiânia, eu já ouvi falar, foi do álcool em gel, né? Para tomar o álcool em gel e tomar detergente, porque se eles matam as bactérias e os vírus, então se ingerir vai ser melhor ainda. Vai morrer um monte de gente, né, gente? Agora, misericórdia. Pois é, então eu acho que ter saído da boca dele tem um peso. Lembra lá dos papéis sociais? Ele é o presidente daquela nação. Então existe um peso. Por isso que as pessoas crédulas e que não tiveram condições de pensar a respeito disso, foram lá e fizeram, né? Então existe um peso. Mas eu acho que ele foi pego de surpresa com essa pergunta e ele disse qualquer coisa, ou a primeira coisa que veio à cabeça dele. Porque ele não deve ter pensado sobre isso, não. Não tem condições da pessoa ter pensado. Certo? Não tem como. Se fosse assim, cachaceiro não pegava coronavírus. É uma hipótese. Nós podemos começar a estudar isso então. Vou fazer um artigo sobre isso. Tem algum cachaceiro aí no grupo? Pra gente fazer os testes. Diz que cachaceira, bêbado é protegido por Deus. Vamos lá então, né? Vamos fazer o teste então para ver se é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Olha, brincadeiras à parte, parece que esse negócio, essa pandemia não é certa, gente. Não é um negócio meio que apavora mesmo, né? A gente tá rindo aqui, mas eu acho que não é de graça, não, não é brincadeira, não. Enfim, vamos lá. A polifonia do discurso. Poli, vários, fono, voz. Voz, tá? O que são vozes? As vozes, não vamos ouvir vozes não, porque esse negócio não é bom. Faz a pessoa ficar louca. Mas olha, as vozes do discurso são vozes de outros que eu recupero no meu discurso, certo? Quando eu disse para vocês, o Trump disse que é bom beber detergente não, injetar desinfetante. Quando eu disse isso, eu recuperei a voz do outro, de quem? Do Trump. Então, a voz dele, é isso que está falando sobre polifonia. Então, é a voz do outro que não é minha. Não foi eu que disse isso. Foi ele, e eu dou o nome. Isso é explícito, porque eu dei o nome, foi o Trump que disse. Mas, às vezes, eu digo coisas que eu não dou o nome. Isso é implícito. Então, eu exijo que a pessoa tenha condições, tenha conhecimento para entender sobre o que eu estou falando. Se ela não tiver esse conhecimento, ela não vai entender, certo? Não vai entender. Ela vai saber ler ou ela vai me ouvir direitinho, mas ela não vai entender. A Geisiane escreveu assim: uma doida aqui perto de casa bebeu que boa, ainda veio me chamar para levá-la para o hospital. Mas o caso dela foi paixão e não corona. Meu Deus. Gente, se bebeu que boa, por que não espera o efeito? Que boa mata, gente. Mata não, né? Deve ser. Mata não. Gostar, capaz nem mata, não. Ai, por que ela não pulou do pé da alface? Pois é mais fácil beber que boa, não é? Ela é capaz que ela é mais eficaz. Então, faz só limpar lá por Tem dentro. gente que, na verdade, gosta de fazer drama, né? Que a pessoa quer morrer, ela vai lá e morre, ela não fica avisando, nem chamando o vizinho para levar para o hospital, não. Mas enfim. Pula, vai num prédio aí de 20 andares e pula logo, né? Pois é. Cada ideia, depois fica a sequela aí, para sempre besta. Então, quando eu recupero o discurso do outro, é esse momento, então, em que eu tenho a polifonia do discurso. Então, é a referência a discursos alheios.
É referência a discursos alheios, a discursos de outras pessoas, que pode ser de forma direta ou pode ser de forma indireta. Nós vimos esse textinho aqui da Canção do Exílio ou não, na semana passada? Vemos. Vimos, né? Então vamos aqui. Professora, Foi. um exemplo do que você falou, que eu até tinha mandado mensagem, só que eu acho que você não viu. A citação é um exemplo, não é? Porque é um discurso alheio. Uma citação é exemplo de polifonia? Sim. É, porque é discurso alheio. Uhum. A citação é um exemplo, aí a citação ela é explícita, né? Porque eu sou obrigada a colocar o nome. Então ela é explícita. E o implícito acontece como? É igual esse daqui que você colocou, da Mona Lisa? Da Mona Lisa, a gente não pode considerar que seja implícita por conta da palavra obra-prima. Lembra que a gente falou aí embaixo? A Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Essa palavra obra-prima já se remete à obra-prima do Da Vinci, que é a Mona Lisa. Então, por isso que a gente não pode considerar que esse aqui seja também implícito. Ele é explícito mesmo. O formato do rosto, do jeito que ele se coloca, com a falta de expressão no olhar, a falta da sobrancelha, tudo isso são marcas que sugerem que seja a Mona Lisa. O cabelo liso, escorrido, então são marcas que sugerem que seja a Mona Lisa. Então é explícito, certo? Não é implícito, ok? Me dá um exemplo de implícito, professora, se puder. Vamos lá, eu tenho aqui o exemplo de implícito. Peraí, vamos passar então. Então, aqui, gente, tem uma relação, já estou chegando, tá? No implícito, não vou falar. Quando a gente fala, então... Professora, sim. No caso, se eu falar assim, alguém da sala de aula andou de ônibus hoje, é implícito, né? É implícito, porque você não citou. Mas, assim, quando você fala alguém, na verdade, o que é implícito não é a voz. O que é implícito é o texto. Tem uma diferença? O texto, quando você fala alguém, você não quis revelar quem, você não quis revelar o sujeito, entendeu? Então, isso é o texto. Quando eu falo de voz implícita ou implícita, é quando eu digo para vocês, por exemplo, olha, nós vamos fazer a revisão essa semana e a próxima. Eu só falei isso. Então, vocês podem entender a partir disso que sou eu que estou fazendo isso, mas vocês podem entender também que é a coordenação que me pediu para fazer isso, porque está implícito. Então, vocês podem... Aí, se vocês falarem assim, ó, nossa, mas a professora da turma tal de farmácia também está fazendo a mesma coisa. Então, é um indicativo de que eu fui ordenada a fazer isso. Não estou fazendo isso sozinha. Então, existe a voz da coordenação por trás. Entenderam? Vamos chegar lá no texto, vocês vão entender no texto, gente, eu espero. A intertextualidade é uma forma de polifonia. Esqueci o nome, acho que foi a Mona Lisa ou foi a Amanda que falou que a citação também é uma forma de polifonia? A citação é uma forma de intertextualidade. Então, a intertextualidade é uma forma de polifonia, a citação é uma forma de intertextualidade, certo? E isso serve para difundir a cultura. Então, a intertextualidade não é um erro. A intertextualidade não é... Gente, mas que rua movimentada hoje. A intertextualidade não é um erro. A intertextualidade não é porque a pessoa não soube dizer ou que ela não sabia como fazer diferente. Não significa isso. A intertextualidade é uma forma de difusão da cultura. É uma forma de eu relembrar para você um texto que eu já li antes. Se você me disser, se você fala assim para mim, professora, alguém, acho que foi a Amanda mesmo que perguntou aí, professora, fala para mim uma intertextualidade, uma polifonia que seja implícita. Aí eu falo assim, e agora, José? Esse e agora, José, é um texto meu? Ou vocês já ouviram isso em algum lugar? Já ouvi em outro lugar. Já ouviram em outro lugar, só que eu não disse quem foi. Mas alguém pode dizer assim, professor, mas isso aí não é um poema do Carlos Drummond?
É um poema do Carlos Drummond que chama E Agora José mesmo. E aí, quando eu estou no momento que eu não sei, eu não tenho saída, eu não sei te explicar isso, aí eu pego e falo, esse E Agora José virou sinônimo disso. Não sei explicar. E agora, José? O que eu faço agora, minha filha? Porque eu não sei te explicar. Esse E Agora José que eu suscitei, ele é uma intertextualidade implícita. Entenderam? Você precisava entender que existe um texto anterior e que eu estou recuperando esse texto. Existia um texto, alguém disse esse E Agora José antes, e eu estou apenas recuperando esse texto. Mas eu não disse para vocês que era do Carlos Drummond. Então você ia ter que saber sozinho. Por isso que ela é implícita, por isso ela é mais difícil. Entenderam isso? Por que é implícita? Hein, povo? Então tem Professora, que ter deixa eu ver se... uma ação, professora. Tem que ter uma bagagem já de conhecimento para você poder saber que é implícito para relacionar com o que você já sabe passado. Isso aí. Pronto, a moça resumiu aqui, ó. Por isso que é difusão de cultura. Porque eu preciso saber um monte de coisas para eu poder saber essa intertextualidade. Senão, gente, eu não vou rir da piada se eu não souber. Eu não vou achar qual é a temática da charge. Tá, a charge falou disso. E daí? Não entendi. Por quê? Porque eu não tinha bagagem cultural para poder entender. Se eu não tiver, por isso que eu digo para vocês, é preciso ler para poder viver, gente. Senão a gente é muito passado para trás. Certo? Vamos ver então os exemplos que seguem. Então, esses textos são retomados sempre em sentido direto ou indireto. É para a formação do repertório cultural do interlocutor. É importante saber isso. Isso não é falta de criatividade, não é pensar assim, tá copiando porque não sabe. Não é isso, tá? Então, a intertextualidade, todo texto é absorção e transformação de outro texto. Na verdade, gente, nós temos, aqui ele fala assim, ó, todo texto que a gente lê comparativamente. Eu leio comparativamente, eu ouço comparativamente, porque, na verdade, existe sempre alguém que disse alguma coisa antes, existe alguém que me faz lembrar de alguma coisa que foi dita, e que isso, e sempre quando eu começo a ler, eu vou começando a fazer comparações entre uma coisa que foi feita e outra coisa que está sendo dita agora. Então, eu só leio por comparação mesmo. O que eu conheço que é parecido com isso aqui? Porque senão eu não consigo nem entender. O que eu conheço que é parecido com isso? Por isso que na aula eu tenho que explicar para você o que é intertextualidade, mas eu preciso te dar um exemplo também, porque senão você não entende. O exemplo, ele vai facilitar, porque é uma comparação da teoria. Então, ele facilita para você entender. Então, a noção de intertextualidade abre um campo novo e sugere modos de atuação diferentes ao comparativista e comprometem a concepção de originalidade, porque não existe originalidade. Não tem nada que seja original, não tem nada. Não tem nenhum discurso que seja 100% original. Sempre é uma construção a respeito de algo ou alguém que disse alguma coisa em algum momento, não é? Então, quando as pessoas, por exemplo, saíram aí no outro dia pedindo a volta do AI-5, isso é uma intertextualidade. Existia um texto antes, que é o ato inconstitucional quinto, que foi o último, né, da época da ditadura, e eles recuperaram isso e disseram, é isso que nós estamos querendo. Isso é intertextualidade, certo? Então, eles fizeram essa recuperação. Então, existe originalidade? Eles propuseram alguma coisa nova? Não. Eles foram lá na década de 60, na verdade, a década de 70, o AI-5. Então, foram lá na década de 70, recuperou uma prática de lá e quiseram implantar em 2020. Certo isso? Então, existe discurso original? Não tem discurso original. Não existe esse discurso original.
Professora, igual o isolamento, ele pode ser comparado com a pandemia do espanhola? No caso, que eles viram lá, eles estão pondo aqui para ver se evita mais o contágio. Isso, o isolamento, a nossa geração não viveu isso, né? Essa história de isolamento, essa gripe espanhola é lá do início do século XX. Mas, olha, por que a intertextualidade? Porque eles viveram isso lá, eles perceberam que o isolamento funcionou lá e eles recuperaram a prática, então, para agora. Foi por isso. Então, observem que toda a prática que a gente tiver na farmácia, na educação, na medicina, no direito, é porque antes alguém fez alguma coisa e agora a gente está recuperando. Então, ou a gente recupera para dizer, olha, é bom demais, vamos continuar, como o isolamento social foi uma coisa benéfica, por isso a gente vai continuar, ou a gente recupera para dizer, olha, isso aqui não surtiu efeito e a gente poderia fazer de um outro jeito, mas eu recuperei do mesmo jeito a história. Então, tudo que eu falo e que eu faço é intertextualidade. Tudo. Não tenho que não seja intertextualidade. Quando eles fazem um carro novo, por exemplo, aí você olha pela lanterna do carro e fala assim, mas essa lanterna aqui é igualzinho do carro outro, não é do outro carro, talvez até de outra marca. Nossa, mas a traseira desse carro aqui, ó, por exemplo, a traseira do Virtus lembra a traseira de um outro carro lá, tal. É intertextualidade, porque, lógico, eles pegaram alguma similaridade, alguma semelhança de um para o outro. Por quê? Porque esse fez sucesso, então eu vou pegar a semelhança dele e vou fazer sucesso também. Entendeu? Então é isso. Então não tem nada que seja... Nossa, foi... Não. O original foi a invenção da roda. Depois disso, eu acho que não teve mais nada original, tá? Então, a intertextualidade nada mais é do que o conceito mais importante nos dias de hoje, quando falamos de criação artística. Eu ainda vou acrescentar mais. A intertextualidade não está apenas na arte. A intertextualidade está na vida, está no nosso discurso. A intertextualidade está na ciência. A intertextualidade está nos textos científicos que a gente escreve. Tudo tem intertextualidade. Então, é sempre recuperando o texto de outra pessoa, sempre recuperando a voz do outro para colocar lá. Quando vocês forem fazer o TCC, por exemplo, vocês vão precisar saber de pessoas que escreveram livros sobre determinados assuntos da farmácia e vocês vão ter que fazer uma ligação entre eles. Então, fulano disse isso em 1949 e o cicrano complementou em 1980 com essas e essas e essas indicações. Quando eu faço isso, eu estou recuperando a voz do fulano e do cicrano e eu estou fazendo uma intertextualidade dentro do meu TCC. Então, se vocês pegarem um TCC, vai acabar aqui daqui um pouquinho. Se vocês pegarem um TCC para olhar, vai estar lá, segundo fulano de tal, ou fulano de tal, 1900 não sei quanto. Isso é intertextualidade. É a citação que a Amanda tinha perguntado antes. Então, é intertextualidade? Sim. Meninos, voltem, tá? Terminando aqui, voltem. Cadê o trem, gente?